Ser coordenadora, imagine-se em um mês, tendo uma rotina organizada, dando conta das suas demandas e, através dessa organização, conquistar o respeito dos seus professores, a admiração e se posicionar com segurança, tudo através da sua organização diária na coordenação em menos de um mês. Imagina? Não, isso não é sonho, não, isso pode ser realidade. E é a realidade da coordenadora Tereza. Você vai ouvir a história e vai aprender muito com a coordenadora Tereza, o quanto ela conseguiu, através da sua organização, ter segurança para lidar com os professores, se posicionar em menos de um mês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no programa Bate-Papo de Coordenação. Eu sou a Marcélia e entrevisto alunas do método Liderar com Sutileza, que em menos de um mês tiveram segurança para lidar com os professores. E essas histórias, elas além de te ensinar, também te inspiram muito. São histórias reais do dia a dia da coordenação. E hoje a convidada especial é a coordenadora Tereza. Deixa eu trazer a Tereza para a nossa live, que ela que vai te contar o quanto a organização ajudou a que ela tivesse segurança para lidar com os professores, se posicionar e tudo isso, acredite, em menos de um mês. Deixa eu trazer a Tereza, que já está aqui aguardando. Prontinho, Tereza, aí na sua tela o convite. O assunto é organização, ainda mais agora, nesse final de trimestre, início de bimestre para algumas escolas, eventos, Dia das Mães, outros eventos aí que acontecem. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje, a organização na rotina. Tereza, vou enviar novamente o convite para você, tá bom? Verifica aí se entra na sua tela, se aparece, por favor. Prontinho, já te enviei. Certo? Só um minutinho de paciência aí, gente, porque às vezes a internet tem disso, ao vivo tem disso. Tem que esperar um pouquinho, demora um pouco, mas vale a pena. Vale a pena que é conteúdo que te ajuda. Eu acho que mais do que aprendermos com a teoria, a história, o exemplo nos ensina muito mais. E de forma muito mais fácil, porque é aplicável. Então, a Teresa vai trazer aqui exemplos de como ela conseguiu utilizar a organização no seu dia, que você também pode aplicar. Então, vale a pena esperar. Deixa a Teresa entrar aqui na nossa live. Vou te enviar o convite novamente, tá bom, Teresa? Já manda aí nos comentários, se você estiver vendo. Aparece na sua tela o convite. Só você clicar para vir para a live, tá bom? Ou também, Tereza, você pode enviar o convite. Embaixo, aqui nos comentários, tem um desenho de uma câmera. Toca na câmera que aparece que você está solicitando a entrada e eu posso aceitar daqui também, tá? Caso você não esteja recebendo o meu convite por algum motivo, pode ser ao contrário. Você me envia o convite e eu aceito aqui na live. Certo? Não recebi seu convite, mas vou te enviar novamente. Organização. Você sabe que, enquanto a Tereza aceita aqui o convite da live, vamos falando um pouquinho sobre tempo na coordenação. Hoje, mais cedo, eu respondi uma caixinha aqui nos stories sobre isso. Tempo. Ah, agora acho que ela conseguiu. Isso aí, Tereza. Só virar a sua câmera para frente aqui na tela, tem um círculo, um desenho. Aí, perfeito. Isso. Boa noite. Boa noite. Você consegue me ouvir? Consigo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Obrigada. Muito obrigada Tereza, pelo convite. eu que agradeço. Que bom que você está com a gente, mas para quem não te conhece, primeiro eu preciso que você se apresente. Então, por favor, há quanto tempo você atua na coordenação? Qual segmento que você atua? Conte um pouco para quem não te conhece. Boa noite a todos os colegas aí. Meu nome é Tereza, tá? Eu leciono numa escola do interior do estado de São Paulo. É uma escola estadual. Faz 17 anos que eu sou professora e faz um ano que eu estou coordenadora, tá? Qual que é o segmento que você atua? Na PEI, nós somos no caso, eu sou a CGPAC, né? Professora coordenadora por área de conhecimento. Ótimo. Então, bacana. Área de conhecimento. Há um ano você está, né, como E coordenadora? Há um ano. isso, a área de conhecimento que eu atuo, no caso, é ciências da natureza e matemática. Ótimo, Tereza. E aí a gente vai falar de um assunto importante, organização. Mas, Tereza, antes, me conta, você tem segurança para lidar com seus professores? Olha, no início foi muito difícil,
porque como eu também sou professora na escola, quem trabalha com API sabe como que funciona, eu tenho que ponderar. Então, eu não sei se naquele momento eu tenho que agir como professora com os meus colegas ou se naquele momento eu tenho que agir como coordenadora. No início, esse momento para mim foi muito difícil de estar na coordenação, mas aos poucos eu fui conquistando os meus professores. Por que eu falo para você conquistando? Porque a gente tem que ver que são as pessoas que estão ali também. Eles também têm os problemas, as aflições relacionadas a tudo que acontece no mundo, principalmente esse ano aí, esses acontecimentos que estão tendo. E com isso eu fui me aproximando deles. Então eu sabia, eu até assisti uma live sua que você falava um pouco sobre isso. Então, a filha tá doente? Então não custa nada perguntar para ela, e aí, tudo bem com você hoje? Como que está sua filha? Então, esse momento eu fui conseguindo conquistar os meus professores. Então, como eu havia falado para você, eu não tenho aquele professor que é do contra, eu não tenho aquele professor, como se fala assim, aquele professor que tudo que eu falo para ele fazer, ele arruma uma desculpa ou inventa alguma coisa. Eu acho que ele não é bem o do contra, né? Ele é aquele professor que reclama muito, no caso. É, Eu não tenho, até tenho. Aí eu tenho o professor que fala assim para mim: vem você com mais coisa para a gente fazer, a gente está cheio de coisa. Aí depois que ele faz, eu falo assim: aquela atividade lá que eu tive que desenvolver, que você pediu análise das atividades que eu não consegui contemplar no bimestre passado, foi tão bom para mim poder visualizar. Então, ao mesmo tempo, assim, aí depois ele vai ver que o nosso trabalho de coordenador é para ajudar, para facilitar o dia a dia dele. E não é uma crítica, não é nada disso. Então, nós estamos mais para somar. que bacana que você trouxe. Então, você tem uma equipe, né? Uma equipe que trabalha de forma ativa, professores que colaboram com o seu trabalho, mas como você disse, no início não era assim. Então, é complicado mesmo quando a gente assume a coordenação e na mesma escola atuamos como professora ou já fomos professora desta mesma equipe. Então, o relacionamento nem sempre fica claro. Opa, agora estou no papel de coordenadora, agora estou no papel de professora. E ter esse limite faz que muitas vezes a gente não tenha segurança para pontuar um professor quando é necessário, que a gente nem consiga organizar também o tempo para dar conta de duas funções quando a gente ainda atua como professor e como coordenadora, o que dificulta ainda mais o trabalho. E muitas vezes a gente já tem até aquele receio de desagradar o meu professor, o meu colega de trabalho. O professor é um colega de trabalho, independente se você está na coordenação ou não. Mas a humanização no seu trabalho na coordenação que você trouxe, fez com que você conquistasse o respeito dos seus professores no dia a dia, e isso foi te dando segurança, que foi o que você nos trouxe. E aí eu pergunto, quando você entrou no método Liderar Sutileza, agora líder ouro da turma 10, Tereza, qual a primeira estratégia, primeiras aulas, assim, um conteúdo que fez com que você conseguisse ter ainda mais segurança para lidar com seus professores? O que mudou na sua prática? Olha, foi bem interessante assim, que quem trabalha na PEI sabe que tem os coordenadores diários e tem o coordenador geral. Então eu estava muito aflita que eu não sabia sobre dar o feedback e a minha organização mesmo. Eu tenho uma agenda, só que eu não cumpria a agenda. Então o professor vinha e me chamava. Eu parava de fazer o meu e ia socorrer. Tô com dúvida em tal coisa. Vinha, eu parava e ia socorrer. E minhas coisas iam ficando. Cheguei aí conversando com a minha coordenadora, eu falei para ela assim: eu preciso começar a me organizar mais, eu preciso aprender a seguir a minha agenda, seguir o que está pedindo. Aí ela me falou assim: olha, eu estou assistindo um do método aqui, Liderar com Sutileza, eu vou mandar para você a primeira aula. Aí ela mandou a primeira aula, eu falei: é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu preciso seguir isso.
A primeira aula eu assisti, eu falei assim, nossa, é esse o caminho. No segundo dia eu já falei para ela, me manda a segunda. Aí ela me mandou a segunda, através da segunda eu já fui procurar o link, já me inscrevi e aí eu comecei a seguir. Isso para mim foi o norte. Sabe quando parece que você está perdida, aí você fala assim, bem, não tem só eu, tem um caminho ali, ó. Eu posso seguir, que eu vou conseguir me organizar, eu vou conseguir ter tempo para mim. E um método liderar com sutileza para mim foi em menos de um mês, assim, eu consegui me organizar de uma maneira que nem eu acreditei. Hoje eu estava até comentando na hora de estudo com meus professores, que aí eles falaram assim, ainda falei para eles, falei assim, gente, ó, eu tô agitada, ansiosa, assim, hoje, porque eu tenho uma live. Aí eu estava explicando, então é por isso que você não leva mais coisa para casa. Então é por isso que você não manda mais mensagem pra gente no final de semana. Eu falei assim, é por isso mesmo. Elas até falaram, é só para quem é coordenador, não tem nada para quem é professor para conseguir se organizar também. Eu falei assim, no momento é só coordenação, mas quem sabe, se elas iniciarem algo para professor, eu passo para vocês também. Que incrível essa mudança e tão com pouco tempo ser notada pela equipe, ser Sim, percebido pelos professores. E olha só que interessante, o professor percebeu algo que você fazia fora do horário, que com certeza, de alguma forma, isso também incomodava o professor. E você mudando a sua rotina, a sua organização, também causou um bem-estar nos professores, um alívio, sim. que foi notado pela sua equipe. Em menos de um mês, então, você conseguiu organizar a sua rotina. E essa organização que aconteceu em menos de um mês, te deu segurança para falar com o professor, para lidar com seus professores? Sim, nessa rotina agora que eu sigo, eu tenho o horário certo que eu tenho que atender eles. Então, na minha agenda já está programado. Então, na segunda-feira eu vou atender a professora Maria. Na terça-feira eu vou atender a professora Michele. E aí eu vou seguindo essa rotina. Tem certo dia e tem certo horário. Então, ele sabe que naquele momento eu vou estar ali para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então, agora eles até sabem que eles chegam em mim e falam assim: olha, eu tenho uma dúvida, mas eu estou vendo que você está ocupado, está conseguindo fazer suas coisas. É, eu falo assim para ele assim, isso é muito urgente? Não, dá para me esperar o dia do nosso agendamento. Eu falei, então tá. Então você anota toda a sua dúvida, tudo que você precisa, e no dia que a gente está agendado no nosso alinhamento, a gente conversa. Isso daí foi para mim fantástico, fantástico, fantástico. Porque além de eu me organizar, eu também estou conseguindo fazer com que eles se organizem aos poucos. Então, eles também estão fazendo essa organização. Parabéns, porque além disso, você, de auxiliar o professor a se organizar, aprendeu a se posicionar e dizer não. O quanto é importante a gente não só, como você disse no início da nossa conversa, eu tinha uma agenda e não conseguia seguir. Hoje você tem uma agenda e você consegue seguir. Você aprendeu através de liderar sutileza como dizer não. E não é um não para se negar, é um não que ajuda o professor, porque agora você tem um tempo de qualidade, no momento certo, para dar atenção, ouvir a necessidade do professor, sem ser algo correndo, agora eu não posso, faz desse jeito. Não, com calma, com atenção, com segurança, você consegue orientar o professor nos horários determinados. Então, me conta uma coisa, Tereza. Diminuiu as interrupções no seu dia? Os incêndios, toda hora, problemas que você tem que resolver, isso também diminuiu na sua rotina? Sim, diminuiu e diminuiu muito. Porque como na minha escola só tenho eu de coordenador de área, eu acabo também auxiliando os professores que não são da minha área. Só que para esses que não são da minha área, eu não tenho um momento específico na minha agenda. Então, eles acabam fazendo o quê? Eles veem que eu sou, vamos supor, eu vou ajudar aquele momento a Maria, então eles aproveitam que eles estão de HE também, eles acabam ficando junto comigo, porque eles sabem que muitas vezes a dúvida dessa Maria também vai ser a dúvida deles, e eu também vou conseguir estar auxiliando eles. Então, isso daí foi muito bom para mim. E é só o começo, né? Porque a gente Isso, está aí, você está há um mês no método praticamente, em menos de um mês, isso, um quantos mês. resultados
você está tendo na sua prática percebido pelos professores que reconhecem, te valoriza, Sim. respeita cada vez mais. E Hoje eles Tereza, até brincaram comigo, porque eles falaram assim: ai, você mandava mensagem pra gente. Tem final de semana que a gente fica até esperando você mandar alguma coisa e você não manda nada. Falou, não, a gente espera o nosso dia, o nosso horário, e aí a gente conversa. porque agora você organizou a sua agenda, a sua rotina, e não tem aquilo, eu vou falar logo para não esquecer. Deixa eu falar logo com o professor, porque assim eu não esqueço. Não, não vai esquecer, porque agora você planejou. Não vai passar em cima de horário, nem vai ficar em cima da hora, nada disso, porque agora o seu planejamento faz com que você comunique-se com o professor de forma assertiva, de forma clara, ao invés de gerar reclamações, lamentações, incômodo muitas vezes, porque de verdade, né? Quando a coordenadora manda mensagem para o professor fora de hora, é um incômodo. Porque se nós, coordenadoras, vamos ser sinceras, ninguém gosta de ficar recebendo mensagem da escola quando não está na escola. Por que a gente acaba enviando? Porque muitas vezes a gente não dá conta no horário e nem percebe que aquilo é um incômodo. Como a gente recebe mensagem da escola fora de hora, às vezes da gestão, do professor, a gente faz o mesmo, só replica aquela situação. E não é favorável, não é confortável, não demonstra segurança e nem organização na coordenação. Só piora o relacionamento com o professor. E fazendo ao contrário, olha o quanto você tem sido respeitada, valorizada, quanto melhorou a sua prática, a sua comunicação com os professores. Agora, Tereza, me conta uma coisa. Antes, quando você então não tinha essa organização, não tinha segurança para pontuar o professor, como é que você se sentia antes? E como é que você se sente hoje? Ai, antes eu me sentia que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, e que eu estava falhando, e que eu nunca ia conseguir, nunca ia dar certo. E por mais que eu fazia, tentava, nunca conseguia terminar nada que eu tinha programado para aquele dia. Nunca conseguia. Sempre levava coisa para casa. Todo dia tinha coisa para casa, e aí eu chegava, ficava até meia-noite fazendo coisas da escola. No outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava de pé de novo. Então, era final de semana, então, eu tenho até uma coisa até engraçada para te falar. Final de semana chegou época de eu sair com meu esposo, com os amigos, para ir no pesqueiro e levar meu notebook para trabalhar. Então, todo mundo se divertindo ali e eu fazendo coisa de escola no pesqueiro. Sem Então, vida é uma coisa pessoal. sem vida pessoal. Então eu ia sair, eu já pensava, nossa, mas eu vou sair, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu acabava levando o notebook junto. Se ia, e ele gosta muito de pescar, então se a gente ia pescar, eu levava o notebook junto, porque eu tinha coisa para fazer. Então eu acabava, precisava ir no mercado, porque só tem final de semana, a gente mora num lugar assim meio longe da cidade. É, eu ficava pensando 1000 vezes, falei assim, não, mas esse final de semana não posso fazer compra, não posso, porque eu tenho um monte de coisa de escola para fazer. Hoje, depois do método de sutileza, depois que eu comecei a me organizar, a conseguir seguir as orientações, eu consigo tudo. Eu saio sem preocupação, meus finais de semana são sem preocupação, eu consigo ir nos lugares, consigo me divertir e eu consigo ter uma vida social, coisa que eu não tinha antes. Eu consigo me divertir. Você já pensou, o quanto é triste muitas vezes a nossa vida na coordenação quando a gente não tem um método que nos ajude a ter uma organização? Não conseguimos o básico, nos divertir. Só que nesse ritmo que você estava indo, né, Tereza? Imagina, 6 horas que você descansava, porque você trabalhava até meia-noite, 6 horas da manhã já estava de pé de novo, e ainda no final de semana não conseguia descansar. Logo, o nosso ritmo de produtividade na coordenação não é produtivo. A gente acha que está produzindo, quando bem na verdade a gente está tão cansada por não descansar, porque vai para casa, mas leva serviço. Chega final de semana, a gente trabalha. E isso reverbera na nossa equipe. A gente não pensa que consegue resolver os problemas, quando bem na verdade a gente fica só tapeando o que dá para fazer. E esse desgaste a longo prazo, como que você estaria hoje se continuasse nesse ritmo? E aí, Teresa, como seria hoje se você não tivesse, então, buscado e entrado no método de Astileza, não fosse uma liderouro? Como você imagina que estaria hoje sua vida na coordenação? Ai, um desgaste, não teria os professores do meu lado, estaria muito
seria muito estressante, porque aí sim eu teria aqueles professores que são do contra, aí sim eu teria aqueles professores que não queriam realizar, ou aqueles, a equipe, né, que fica ali do lado só para sabotar a turma, para te sabotar. Então eu estaria nesse momento. E até nos remédios, né? Até nos remédios, para poder conseguir ficar acordada, para conseguir dormir, até nisso daí, eu creio que eu E hoje, estaria como nesse. você está? Hoje eu tô, nossa, eu vejo meus professores desenvolvendo, vejo meus professores trabalhando. A nossa disciplina não é muito favorável, né? Que é exatas, não é uma coisa que muitos alunos gostam, mas nós estamos trabalhando, buscando atividades em conjunto, buscando metodologias ativas para estar desenvolvendo com eles, para eles conseguirem um melhor resultado, uma melhor aprendizagem. E eu posso te dizer que hoje nós somos uma equipe. Eu falo para eles, eu estou coordenadora, mas eu sou professora. Então nós estamos trabalhando junto, nós estamos aprendendo junto. Tudo que tem que ser aprendido, tudo que Parabéns, tem que ser desenvolvido. porque até inovações, algo tão desafiador para a coordenadora conseguir propor aos professores, você tem conseguido, como você usa metodologias ativas, é uma inovação. Uma inovação é essa que você consegue desenvolver com a sua equipe. Isso porque você se comprometeu e se dedica todos os dias em buscar conhecimento, em estratégias do método liderar sutileza e aplica na sua realidade. Tereza, que você continue brilhando cada vez mais, ajudando a sua equipe, trabalhando lado a lado para uma educação diferente, para uma educação que faça, sim, a diferença na vida do aluno, mas que faça a diferença na vida do professor. Para que o professor possa encontrar sempre em você esse apoio, essa orientação, como você tem trazido até aqui. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa, Tereza. Me conta, quando você viu a oportunidade de se inscrever no método Liderar com Sutileza, você teve alguma dúvida, alguma incerteza? Falou, será que eu me inscrevo? Será que não? Teve algum medo? Eu falei assim, e agora? E agora vai ter, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Aí eu cheguei na escola, eles falaram assim, não, tem um aqui, ó, veio um moço da faculdade que vai fazer aqui perto também, que vai falar de gestão. Mas eu peguei, aí eu fiquei ponderando, sabe? Eu falei assim, nossa, mas eu não sei como que vai ser essas aulas dele. As aulas que eu assisto do método liderar, parece que ela está falando comigo. E a gente tem aquelas reuniões, aqueles encontros, que aquilo lá é muito enriquecedor. É onde a gente conversa, igual o último que nós tivemos sobre feedback. Então, aquilo para mim é muito bom, é muito proveitoso, assim, me ajuda demais isso. Aí eu peguei e falei assim, não. Aí na hora, né, que falou assim, as primeiras que se inscrever vão ter o alinhamento ali, a Uma conversa com mentoria. você, né? Eu falei assim, a mentoria. Aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou. Então eu vou arriscar, vou tentar fazer. Tanto é que eu fiz a inscrição, assim, a primeira coisa que eu perguntei, eu consegui a mentoria? Então, aí ela falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, você conseguiu. Eu falei assim, que alívio. Então, era uma coisa que eu precisava muito, sabe? E que tá me ajudando também muito isso, as orientações. E esse é o medo que a gente tem, porque é uma coisa diferente, a gente não sabe o que é o novo. E aí tem os do contra, né? Não sei se ela falou porque ela começou e não conseguiu terminar as três primeiras, ou se ela falou porque ela também fez em outro, então a gente fica assim indeciso, né? Eu falei assim, não, mas eu vou fazer, eu vou porque para mim me interessou. A fala de vocês, vocês conversam, nos dão orientação de igual para igual, não tem esse negócio de, eu sou professora, então eu estou ali na frente, eu tenho que me impor. Não, a conversa que vocês têm com a gente deixa a gente tranquila. Pensando, tem gente que viveu o que eu estou vivendo e ela pode me auxiliar. Tem mais gente passando por que eu estou passando e a gente pode realizar essa troca de ideia, troca de experiência que ajuda muito, facilita muito no nosso dia a dia. Às vezes são ideias simples,
mas na nossa correria a gente não consegue enxergar. E isso que vocês fazem através das lives, das orientações, das aulas que tem lá, nos auxilia muito nisso, nesse momento. Às vezes a gente chega aflita, fala, não, eu vou largar tudo, não tá dando certo. Não, mas aí a gente começa a assistir e se ponderar, não, calma, se organiza, que você vai conseguir, você vai chegar lá. Porque você não está sozinha, é uma líder ouro. Como diz as meninas lá no método, dentro as líderes ouro, ninguém solta a mão de ninguém. E aqui você sempre vai encontrar, como líder ouro, o plantão de dúvidas, esses encontros que você mencionou, os nossos encontros semanais, ao vivo, que traz tantas estratégias para os problemas reais do dia a dia. Problemas que muitas vezes não é você, coordenadora, que traz, não é verdade? Mas é uma outra coordenadora que fala, nossa, que bom que ela perguntou isso, porque eu também passo por essa situação. Então, são questões do dia a dia que muitas vezes nós, coordenadoras sozinhas, não temos o apoio. E você ainda trouxe no início, olha, eu tinha a oportunidade de fazer uma faculdade que era aqui perto, mas eu optei por fazer o método e liderar com sutileza, porque no método traz o que eu preciso de forma real, de forma prática, é o que a gente entrega para vocês. E lembrando, Tereza, que sábado agora, dia 6 de maio, nós vamos ter o nosso Mão na Massa para as Líderes Ouro, como acompanhar o professor. Análise de planejamento na sala de aula e dos projetos. Como é que a gente acompanha, dá o feedback ao professor, consegue encaixar isso na nossa rotina, porque também o tempo é algo desafiador, mas para quem liderou ouro, não. A solução vai estar com a gente aqui no Mão na Massa. Tereza, feliz demais por tanta transformação da sua prática. Muito obrigada por estar aqui, abrir o seu coração e falar das dificuldades que você enfrentava, os problemas que você teve na vida pessoal por conta de não conseguir se organizar na coordenação. Mas o mais importante é que tudo isso faz parte do passado, porque agora você é uma líder ouro. Cada vez mais vai brilhar na educação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Me ajudou muito e ainda está me ajudando. E vamos ajudar cada vez mais. E para finalizar, Tereza, resumindo, a Tereza é coordenadora antes de ser uma líder ouro e a Tereza é coordenadora segura, líder ouro hoje. Como você diria? Bem, antes desorganizada e hoje organizada, motivada, que incentiva seus professores. Eu baseei assim, foi uma superação. Está sendo uma superação para mim. Parabéns, um orgulho para nós também termos você com a gente, comigo, com a Carol, dentro do método, e E tanto a que pode atividade já ajudar. está aqui, ó, prontinha para o sábado. Ó, excelente, comprometimento, já fez a impressão, a gente já enviou os materiais para vocês, todo o e-book. Parabéns. Tereza, então a gente se vê sábado no Mão na Massa e no grupo das líderes, ou sempre que você precisar, conte-me comigo e com a Carol. Obrigada por estar aqui e por compartilhar seus conhecimentos e sua experiência. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Quando a transformação em pouco tempo, não é? O quão importante é a gente conseguir o respeito da equipe. E muitas vezes a gente não para pensar que, através da nossa organização, podemos facilitar a vida do professor. Como a Teresa disse, eu parei de enviar mensagem fora de hora. Simples ações do dia a dia fazem com que você consiga se organizar, inspirar a sua equipe, se motivar e incentivar o seu professor. E tudo isso começa com o seu comprometimento, com a sua prática na coordenação e se transformar em uma coordenadora segura. Em breve, mas em breve, anota aí na sua agenda. No comecinho agora da próxima semana, hoje aqui, dia 4 de maio, a partir do dia 6, você vai ter a oportunidade de se inscrever no evento Coordenação 2.0. São aulas gratuitas que vão atualizar a sua prática na coordenação, de forma que você vai ter segurança para lidar com seus professores e encerrar o semestre com chave de ouro. Então fique atenta que muito em breve vão começar as inscrições e a sua oportunidade. Tchau, tchau.